Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Na verdade, eu vou ler o capítulo inteiro e vou pregar a partir do versículo 6. É para dar um contexto à pregação. Diz assim: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor e a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso macedônios vão comigo e vos encontre desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei convenientemente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimentar, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência de vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para com eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua igreja, uma responsabilidade tremenda, Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, será pregada. Peço, Senhor, as Tuas misericórdias, para que a Tua palavra seja pregada assim como foi escrita, com a interpretação correta, para que atinja os corações e o Teu Espírito Santo trabalhe dentro de cada um dos Teus servos, e saiamos daqui nessa noite edificados, felizes, de ter recebido de Ti mais uma porção da palavra de Deus. Me usa, Senhor, como um instrumento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O pastor que pregou aqui a semana passada, na segunda-feira ele me mandou a mensagem, dizendo que a igreja Betel é uma igreja generosa. E eu sei disso. A igreja Betel é uma igreja generosa. Tudo quanto nós precisamos, tudo quanto a igreja necessita, nunca os membros da Betel deixou a gente passar vergonha. Nunca. Por isso, se eu usar as mesmas palavras de Paulo, eu vos louvo por essas atitudes. E dentro desse tema, eu quero falar a palavra de Deus e dizer a colheita da generosidade. O que é que você colhe quando você planta a generosidade? Quero que você entenda o seu investimento
na vida das pessoas, o que é que isso redunda para você. Amém? O texto que nós lemos mostra o apóstolo Paulo preocupado porque ele tinha fundado a igreja ali em Corinto. Ele ficou ali na sua segunda viagem missionária e ele fundou ali uma igreja, a igreja de Corinto, na região da Acaia, que é aqui aonde nós lemos. Ele ficou ali 1 ano e meio pregando nessa igreja. Na sua terceira viagem missionária, ele está em Éfeso. Ele escreve uma carta e manda, através de Tito e outros irmãos, para ir à frente em Corinto. E nessa carta, ele diz assim: olha, receba aí os nossos irmãos, e eles estão indo na frente para lembrar-vos daquilo que vocês me prometeram. Por quê? Porque Ágapo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, Ágapo fala de uma grande fome que viria ali na região da Judéia, nos tempos de Cláudio César. E essa fome chegou. A partir do ano 45, até depois do ano 55, essa fome pegou e pegou muito forte na região da Judéia. De tal maneira que os crentes de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém, estavam passando necessidades. Paulo, então, ele quer levar uma oferta para os crentes de Jerusalém, para ajudar os irmãos. Ele não foi no mundo, ele não foi nos políticos, ele não foi nas assistências sociais, ele foi na igreja. E ele passa então nas igrejas cristãs da Ásia Menor, passa nas igrejas cristãs da Macedônia e passa nas igrejas cristãs da Grécia, levantando uma oferta para levar para os cristãos de Jerusalém. E o texto que nós lemos então, ele só está lembrando a igreja de Corinto. Ele mandou na frente então alguns irmãos para dizer, viu, não vai fazer a oferta a hora que eu chegar. Faz a oferta antecipada, para que a hora que eu chegar, a oferta já está feita, para não dizer que eu sou um aproveitador. E também, caso aconteça, vocês não terem levantado essa oferta e não dar oferta alguma, os irmãos da Macedônia vão falar, ué, Paulo louvou eles e agora eles não ajudaram? É esse o contexto que nós lemos aqui no capítulo 9. Portanto, eu gostaria de meditar com os irmãos em alguns pontos da colheita da generosidade. Primeiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos é que a nossa generosidade gera colheita material e colheita espiritual. Existe aí uma onda, né, contra a teologia da prosperidade, e é uma onda verdadeira, porque a teologia da prosperidade não é cristã, porque ela é movida pela cobiça, pela ambição. Mas isso não tira a segunda verdade, que quem dá, recebe mais. Nós não focamos a nossa pregação em cima disso, mas não deixa de ser uma verdade. Isso não é uma troca para com Deus. A Bíblia diz assim, que Paulo escrevendo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. É uma metáfora agrícola. Não é? A colheita é proporcional à semeadura. A generosidade, então, ela é vista como uma semente. Uma semente, aquele que retém e não planta, não nasce. E aquele que planta, segundo o tanto que plantou, receberá de volta também. Em Gênesis capítulo 26, nós temos ali uma aplicação muito boa para o que eu estou dizendo. Isaac nasceu em Gerar. Quando ele nasce, Abraão está em Gerar. Isaac cresce, casa
deixa a família dos seus pais e vai viver, continua vivendo em Gerar, e vem uma grande fome. E aí entra no coração de Isaac para que ele descesse ao Egito, porque aquela terra estava seca, não chovia há muito tempo, não dava nada há muito tempo, e ele pensa, vou descer para o Egito. O Egito tem campos que dão muitos frutos, e Deus diz para Isaac, não desças para o Egito, plante nessa terra. E a terra está desértica, não está nascendo nada. E agora Isaac é colocado numa situação em que ele tem as sementes para plantar, e essas sementes ele pode comer, ou ele pode plantar. Ele pode pegar essa semente, cozinhar, fazer sopa, fazer comida e comer, ou ele pegar essas sementes, partes dessa semente, e plantar. E ele, pela fé, ele acreditando na palavra de Deus, que Deus retribui, porque Deus prometeu que retribuiria, ele pega a sua semente e planta no deserto. Sem perspectiva humana alguma, ele planta no deserto. Mas ele não só planta, ele cava poços de água. E com a água desses poços ele rega. E a Bíblia diz que deu 100 por 1. Ou seja, para cada saco de semente, 100 sacos de semente. O que é que nós aprendemos com isso? O que é que Deus demonstrou na palavra dele? Que a generosidade é um ato de fé. Generosidade é um ato de fé que agrada a Deus. Porque aquele que semeia, Deus retribui com boas colheitas. Note, não se trata de barganha. Não, dá para receber. Mas confiar que Deus honra a nossa fé. Confiar que Deus retribui conforme a intenção do nosso coração. Porque não adianta plantar com a intenção errada. Plantar para enriquecer cada vez mais e segurar e guardar essa semente. Não é essa a ideia. A ideia é com o coração. Trata-se de um princípio. Nós ceifamos aquilo que semeamos. E aqui tem um tratado. Aqui tem um contrato muito claro de Deus. Eu abençoo outras pessoas através de você. E eu abençoo você. Então, note, mais ou menos é assim. Você é uma torneira. Você pode ser uma torneira aberta ou uma torneira fechada. Se você for uma torneira fechada, não sai água, Deus não coloca mais água na sua caixa. Mas se você abre a torneira e abençoa com água quem está ao redor sedento, Deus coloca mais ainda água na sua caixa. Você, então, é um instrumento de Deus para a bênção das pessoas. Os irmãos entenderam esse princípio? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo não está apenas falando de quantidade. Ele está interessado na qualidade do coração do semeador. Se não, vejamos. Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha um princípio aqui. É o princípio da intenção. Da intenção. Ceifamos o que semeamos pelos motivos certos. Semear para negociar com Deus não dá certo. Semear para trocar com Deus não dá certo. A semeadura precisa ser uma semeadura de fé. Tem que ser uma semeadura com o coração feliz, alegre. A doação alegre é fruto de um coração alegre. A doação alegre é fruto de um coração que crê na bondade e fidelidade de Deus. É Deus quem dá semente ao que semeia.
É Deus quem faz isso. A alegria é um critério. Quem valoriza distribuir, dar, ajudar, está interessado nas pessoas, nos filhos que Deus colocou no mundo. Deus retribui cada vez mais para que essa pessoa sempre tenha o que dar. Note o que está escrito em Deuteronômio 15, 10 e 11. Esse princípio que Paulo está usando aqui, ele vem do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 10 e 11. Diz assim: livremente lhes darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres. Pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na sua terra. Aí eu estava lendo isso aqui, e eu pensei assim, peraí, deixa eu ver se eu li direito. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão ao teu irmão. Se é ordem, não é livre? Não é? Se Deus está ordenando, então, eu não estou fazendo com liberalidade. Mas não é isso que o texto quer dizer. O texto, na verdade, está dizendo assim, a ordem de Deus é que você seja generoso. E quando Ele te dá mais do que você precisa, uma parte disso precisa ser para abençoar. E isso é um mandamento. Nós não temos como escapar disso. Terceiro ponto. Nossa generosidade é estimulada e suprida por Deus. O versículo 8 a 10 diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, o pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. E olha que interessante. Aqui tem um princípio do imediatismo. Você planta, normalmente na lavoura, e você tem que esperar um tempo para colher. Né? Você planta o arroz, espera um tempo até ele crescer, dar o fruto e colher. Você planta o milho, a soja, qualquer coisa. Tem um tempo. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que nós estamos colhendo até mesmo enquanto estamos plantando. Olha aqui, que princípio especial que Deus faz para nós. Enquanto nós plantamos, imediatamente nós já estamos recebendo de volta. O cristão que pela graça é generoso e planta, imediatamente também ele recebe. Por certo que a nossa plantação, ela dará frutos a longo prazo, mas também já dá imediatamente. Há também as bênçãos imediatas que Deus nos dá no dia a dia. Temos aqui um princípio de suficiência e de superabundância. Não apenas o necessário, mas o suficiente para transbordar em boas obras, mais que o necessário para uma pessoa generosa. Aí eu pergunto, eu acho que a maioria de nós aqui tem mais que o necessário. Eu acho que sim. A gente precisa, inclusive, tomar cuidado, senão a gente come bastante no almoço, bastante na janta, bastante antes de dormir. E daqui a pouco nós estamos todos gordinhos. Por quê? Porque nós temos mais. Quando nós chegamos diante do guarda-roupa, a gente fala, qual blusa eu vou? Deixa eu ver que combina aqui com essa calça, com esse sapato. Por quê? Porque tem várias blusas, várias calças e vários sapatos. Nós temos a mais. Nós não temos só um prato no almoço, um prato na janta. Não, nós temos a mais. Você já pensou que isso é bênção de Deus na sua vida? O pão de cada dia nos dai hoje. Deus dá o pão e dá um pouquinho a mais.
para que você distribua generosamente. É esse o princípio, mais que o necessário para a pessoa generosa. A generosidade que agrada a Deus não é uma generosidade forçada, irmãos. Não é. E nem manipulada. Nem manipulada. A generosidade que agrada a Deus é aquela generosidade que nasce no fundo do coração e traz paz na alma. Eu dei. E se eles fizerem mau uso? O vizinho está precisando porque a CPFL cortou e eu fui lá e paguei a conta da CPFL para ele. E se ele fizer mau uso do dinheiro dele e semana que vem cortar de novo, está pago. Meu coração está limpo, eu fiz o que tinha que fazer. Percebe, meus irmãos? Isso é um negócio que nasce do fundo do coração. Deus não vê apenas o que nós damos. Ele vê também como nós damos, com que intenção nós damos. Evidentemente, Paulo está falando aqui de dinheiro. Mas nós poderíamos estender isso a outras coisas. A atenção, ao cuidado, a força de trabalho para ajudar. Claro. Generosidade não é só em dinheiro, é também em atitudes. E como eu disse no princípio, que igreja maravilhosa é a nossa. Por tudo que nós começamos a fazer, nós fazemos. Hoje a irmã Carla veio para mim e falou: pastor, olha que maravilha. Nós já temos condições de fazer a nossa festinha sábado. Os irmãos já contribuíram. Cadê a Carla? Não é, Carla? Não é a igreja generosa? Pois é. E isso traz para Deus uma coisa tão grande. Aí você fala assim: pastor, mas a nossa generosidade redundou em frutos? O que eu vou falar para você? Lembra do nosso terreno que nós vamos construir a igreja? O irmão prometeu que ia construir a igreja ali e tudo, né? Mas ele falou assim: pastor, vamos fazer o seguinte, eu dou o terreno em troca do nosso terreno aqui embaixo. Nosso terreno tem 500 metros e lá tem 1.250. E eu troco um pelo outro. Mas é uma troca injusta. Nós não temos dinheiro para pagar, mas é uma troca injusta. Ele falou: não, pastor, estou fazendo isso para Deus. Então, meus irmãos, nós temos um terreno de 1.250 metros da igreja agora. E sabe por que isso está acontecendo? Porque em nome de Jesus, no começo do ano que vem, nós vamos começar a construir a nossa igreja ali naquele terreno. Amém? Amém. Não é uma benção? Não é uma coisa grande, maravilhosa? Isso não é fruto da generosidade? É fruto da generosidade, meus irmãos. Deus olha os nossos corações, inclusive olhou o coração do doador, e ele deu de todo o coração. E os irmãos notem que não é pouca coisa não é pouco dinheiro não, é muito. Deus seja louvado. Amém. E vamos orar pelo doador para que Deus continue abençoando ele como tem feito. Porque a sementeira dele, em nome de Jesus, vai ser muito maior ainda. Porque foi isso que nós lemos aqui. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E essa é uma promessa que é cumprida por Deus, porque Deus não promete nada que Ele não vá cumprir. Amém? Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O que é que significa isso? É uma justiça duradoura. É uma justiça que nós fazemos com o necessitado, com o pobre. A generosidade é vista por Deus como ato de justiça da nossa parte. E isso agrada ao Senhor. Esse aqui é o modelo do justo. Olha que a Bíblia diz que o homem piedoso é generoso e a sua memória permanece.
Não é isso? Está aqui. Distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, a memória da pessoa generosa, que dá aos pobres, que distribui, a memória dele permanece para sempre. Ah, pastor, mas eu conheço gente que fez doações, generosidade, e ninguém lembra dele. Aqui, né? Aqui. Mas lá no céu, Deus não esquece. E não se esqueça que lá no céu tem um livro, o livro das obras. O livro das obras. Não é a obra para a salvação. É a obra dos salvos, que pela salvação agora dá testemunho e faz boas obras. Isso tudo é anotado no céu. E lá no céu, não só aqui na terra, mas lá no céu também, receberá galardão. Louvado seja Deus! Eu, quando estava fazendo, montando esse sermão, eu lembrei daquele hino que nós cantávamos há algum tempo atrás, que diz assim: não fica bem a gente passar bem e o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. O hino do Barnabé. Eu até ia pedir para o grupo de louvor cantar esse hino, mas já estava no final, já estava quinta, sexta-feira, eu falei, não vai dar tempo. Mas eu ia pedir para eles cantar o hino de Barnabé. Barnabé vendeu as suas fazendas e veio e trouxe para a igreja. Por quê? Por causa dessa caristia que Paulo aqui está levantando oferta para os irmãos. Havia uma grande fome. Barnabé tinha numa ilha uma fazenda muito grande. Ele vendeu essa fazenda e trouxe para a igreja poder comer, os irmãos da igreja poder se alimentar. Pois é. Não fica bem a gente passar bem e os outros carestia. Não fica bem eu andar de terno bonito, sapato bonito, e o irmão usar roupas ruins. Não fica bem eu jantar em restaurantes sofisticados e o irmão não ter uma cesta básica para alimentar. Não fica bem. A igreja sabe disso. E a nossa igreja, de novo, ela tem suprido a necessidade. E eu louvo a Deus por isso. Continue assim. Em nome de Jesus. Saiba que Deus retribui a sua plantação. Você colhe coisas materiais e espirituais. Aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará os frutos da vossa justiça. Doar, então, meus irmãos, é um ato de fé e de provisão de Deus. De fé e de provisão. Você dá uma semente, mas você recebeu essa semente de quem? De Deus. Deus te deu a semente. E agora você, com essa semente que Deus te deu, você planta. Planta na vida de outras pessoas, planta ao seu redor. Generosamente. Eu me lembro, numa parábola de Jesus, de um homem egoísta, egocêntrico. De um homem que não abria mão para nada. Ele tinha celeiros lotados. E aí ele plantou bastante e deu bastante semente. Sabe o que ele fez? Ele quebrou os celeiros antigos, guardou o que já tinha e pôs mais ainda. Ele poderia ter catado aquela antiga safra e distribuído para os pobres e necessitados, mas ele não fez isso. Já que ele recebeu uma safra enorme com muitas coisas, ele poderia dar a safra antiga, que era menor, e guardar a maior, mas ele não fez isso. Ele juntou tudo para mim. Ele fez isso. E aí ele disse: folga minha alma, os celeiros estão cheios. E aquela voz tenebrosa: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado para quem será? Nós às vezes não lembramos que nós somos finitos. E que não adianta ficar juntando. Nós todos somos de pobre para classe média, né? Mas ainda assim nós somos muito bem-aventurados.
quando nós comparamos com outros lugares. Poderíamos estar melhor, se o nosso país estivesse melhor, poderia. Mas Deus tem dado além do que precisamos. Isso é motivo de gratidão. E quem é grato, consegue ser generoso. Porque quem agradece a Deus por ter dado, quer imitar Deus e dar também. Deus é bom. E Ele dá exemplo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo afirma que Deus é o provedor. Ou seja, tudo que temos vem da mão dEle. A semente vem da mão dEle, né? Ao doar, o cristão demonstra que ele confia em Deus. Ele confia. Foi aquilo que nós falamos aqui no começo, de Isaac. Ele tem sementes e Deus fala, joga no deserto, planta aí, não desce por Egito não. Planta no deserto. E ele pela fé plantou, e nasceu 100 por 1. Nós precisamos entender que aquilo que nós damos, que nós não retemos, é em cima disso que Deus fará prosperar. E aquilo que nós retemos é nosso e Deus não mexe nisso aí, isso é seu. Né? A generosidade, portanto, ela rompe o medo de que vai faltar. Não. É uma declaração prática de que Deus é suficiente e provedor. E vai fazer de nós sempre pessoas abençoadas, porque nós somos seus filhos. Olha a referência que tem em Isaías 55:10. Presta bastante atenção. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha o que ele está dizendo. A chuva virá, vai cair sobre a sua semente, e vai dar pão, vai nascer. A colheita também é espiritual, não só material. Eu pesquisei sobre a generosidade e encontrei alguns estudos que diziam que a generosidade é bom para o nosso corpo físico. Libera alguns hormônios que deixam a gente mais forte e imune a algumas doenças. Isso não é a Bíblia que está falando nesse caso, a ciência. É bom para a nossa vida emocional. É bom para a nossa vida espiritual. Pratique a generosidade. Ajude alguém. Se você não pode dar uma ajuda financeira, faça alguma coisa por ela, carpe o quintal dela. Faça alguma coisa. Mas eu sei também que a parte mais dolorida do ser humano é o bolso. Né? A hora que tem que enfiar a mão, parece que tem um escorpião. Mas nós não somos assim. A nossa colheita nós sabemos que não é só material, mas espiritual. Multiplicará os frutos da vossa justiça. A fé vê além do retorno financeiro. Nós não esperamos só retorno financeiro. Deus está prometendo. Retorno financeiro. Mas nós não esperamos só nisso. Nós esperamos frutos eternos, como justiça, gratidão e glórias a Deus. Nós queremos que frutos eternos sejam ou nasçam na nossa vida. Que pratiquemos a justiça. Que façamos o bem. Que façamos o que é bom para as pessoas. Deus é provedor da semente e o pão. E não apenas nos dá o necessário, mas nos capacita para transbordar em boas obras. A generosidade não empobrece. Ela nos alinha na economia de Deus. E quando essa generosidade se manifesta, e quando essa generosidade se manifesta, ela não para em nós, ela avança para os outros, supre as necessidades e glorifica a Deus. As outras pessoas agora olham e falam assim, bendito seja essa pessoa. Bendito seja Deus que enviou essa pessoa para nos abençoar. Louvado seja Deus. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Qual é, então, o propósito da bênção de Deus? É para juntar? Não, para distribuir. A generosidade, ela vai fazer com que,
Quando a pessoa que está precisando, necessitada, recebe de você aquilo que ela necessita, ela vai olhar para você e dizer: essa pessoa representa Jesus na terra. Essa pessoa representa o que Deus pensa. E tem um duplo impacto na vida das pessoas. Sempre supre a necessidade do santo, mas também redunda em muitas graças a Deus. Aqui é uma ajuda prática que leva a pessoa ao louvor espiritual. Essa ajuda, essa generosidade ajuda a pessoa necessitada e induz a pessoa necessitada a glorificar a Deus por causa de você. É ou não é? Já viu isso? Já ajudou alguém que falou: foi Deus que mandou você aqui? Já? Já teve essa experiência? Faça isso essa semana. Dá uma pensadinha que sempre tem alguém que precisa. E não é só dinheiro, não é? É um testemunho de fé. Porque a Bíblia diz aqui, no versículo 13: glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão. É uma confissão visível. Quando você faz uma obra de generosidade, as pessoas estão olhando. Não é só no coração. É um ato de verdade. Note uma coisa. Aquele homem estava caído à beira da estrada. E passa ali um sacerdote. Olha de longe e vai embora. Passa um levita. Olha de longe e vai embora. Aquele sacerdote, aquele levita, odiava aquele homem? Eu creio que não. Não. Mas talvez ele pensou nos desdobramentos de parar a sua viagem para ajudar aquele homem. Quem sabe eles pensaram assim: se eu parar para ajudar, eu posso também ser assaltado, posso também ser roubado. E aquele homem que está ali, caído, talvez ele até olhou para eles e pensou assim: puxa vida, eles têm vontade, mas não tomam ação. Há muitas pessoas que falam assim: se eu pudesse, mas você pode, olha direito, não é? Muitas vezes passamos por situações que Deus coloca em nós uma oportunidade de ser cristão de verdade, uma oportunidade de entrar aqui nessa palavra e semear na vida das pessoas e receber de Deus mais semente para continuar semeando. Ora, se Deus enche a nossa sementeira, nós sempre vamos ter em abundância. Quanto mais der, mais semente vem, porque Deus está vendo os seus frutos de justiça. Agora, se você só juntar, não tem compromisso com Deus. Portanto, é uma confissão visível, como quando você faz. O bom samaritano foi lá, visivelmente cuidou daquele homem. Isso é testemunho, testemunho aos olhos. A oferta não é apenas um gesto financeiro, é um ato de adoração a Deus. Então, quando você deposita com o coração alegre seu dízimo e oferta no gasofilácio, isso faz parte do nosso culto. É a parte do culto onde nós adoramos a Deus em retribuição ao que Ele nos tem dado. E a oração do irmão Mateus foi bem nesse sentido. Obrigado, Senhor, pelos nossos trabalhos. Obrigado, Senhor, pelo nosso salário. Obrigado pela força de trabalho, porque assim nós, com alegria, podemos retribuir e continuar a sua obra na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por último, a nossa generosidade promove a união da igreja. Versículo 14. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Note uma coisa, preste bastante atenção nisso. Paulo está entre os gentios, pregando, ganhando almas para Jesus, e os gentios estavam contribuindo para quem? Para os judeus. E se os irmãos lembram, no começo do cristianismo, gentios e judeus, eles, apesar de estar na mesma igreja, de vez em quando eles se desentendiam. E não por causa dos gentios, mas por causa dos judeus, que se sentiam especiais, que se sentiam melhores do que os outros. E agora Paulo diz assim: ora,
A sua fé será louvada. E eles orarão por vocês por causa dessa atitude que vocês estão tendo. Os judeus vão olhar para vocês, para os gentios, e dizer assim: não, os gentios não são tão maus e tão sujos como nós pensamos. Os gentios estão nos ajudando. Então, olha só o que está dizendo: oram eles a vosso favor com grande afeto, com amor. É um afeto mútuo, um afeto de generosidade de um lado e um afeto de oração e agradecimento do outro, criando vínculos espirituais. Quando você vai na casa de um parente, ou de um vizinho, ou de um amigo, dá uma palavra boa, cristã, faz o que tem que fazer. Quando você vira as costas, ele fala assim: puxa vida, que bênçãos são essas pessoas. Que família nós temos amizade, hein? Puxa vida. Então, a nossa generosidade promove a união e promove a união da igreja. Os beneficiados oram pelos doadores e nasce ali uma comunhão perfeita e verdadeira. A unidade da igreja. Judeus e gentios, unidos numa mesma graça, através da partilha. Não é o que nós fazemos com a obra missionária? Ajudamos a obra missionária. E a obra missionária ora por nós. A oferta une os judeus e gentios, ricos e pobres, todos debaixo da mesma graça. E no final de tudo isso, Paulo não termina com um pedido, mas ele termina com um louvor. Olha como ele termina: graças a Deus por seu dom inefável. Cristo como dom supremo. A generosidade humana é um reflexo da salvação em Cristo. A generosidade dos crentes quando está presente na igreja e entre os crentes, é um espelho do que Cristo fez por nós. Porque Deus foi muito generoso para conosco. A generosidade humana nasce ao olhar o reflexo do que Deus fez por nós. Tínhamos uma dívida, éramos pecadores, e Deus pagou essa dívida, enviando o seu Filho, unigênito Filho de Deus, para morrer e pagar pelos nossos pecados. Quando praticamos a generosidade, nós espelhamos o Espírito de Deus em nós, o caráter de Deus em nós. Quando nós fazemos justiça através da generosidade, além de sermos abençoados, nós estamos exprimindo o caráter de Deus na nossa vida. Terminando, examine a sua sementeira. Dá uma olhada lá, se não está retendo mais do que o necessário. Revise as suas motivações. Confie que Deus é quem supre todas as coisas. Seja um canal de louvor a Deus, praticando. Fortaleça a comunhão do corpo de Cristo. E essa semana, escolha semear alguma coisa. Tá bom? Uma ajuda prática, uma oferta, um tempo com alguém, uma oração intercessora. Essa semana, semeie. Se for uma semeadura também financeira, amém. Faça com alegria, faça com fé, esperando que a sua semente floresça em gratidão, comunhão, louvor a Deus. E ao fazer isso, lembre-se, você está imitando o maior doador, que é o próprio Deus, que deu seu próprio Filho para morrer por nós. Amém? Amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.